Olá pessoal, meu nome é Jaime e essas são as Escrituras Sagradas segundo o nome, edição unitariana. Eu vou ler o Evangelho segundo Maniarro, corrompido para Mateus. Pode ser que as pronúncias não estejam 100%, eu não sou o dono da verdade e eu apenas estou lendo esta versão das Escrituras Sagradas que foi divulgada entre nós e possivelmente são escrituras com resgate do aramaico, que é o hebraico arcaico antigo, ok? Vamos lá. Maniarro, a genealogia de Yahushua Homer Hoshihai. São estes os antepassados de Yahushua. Yahushua Homer Hoshihai, descendente do rei Daon e de Abraham. Os descendentes de Abraham foram sucessivamente Yahutzak, Yahukaf, Yahudá, mais os irmãos deste. Yahudá foi pai de Pérez e de Zerá. Tamar foi a mãe de ambos. Depois de Pérez viveram Esrom, Roé, Ami, Nadab, Nasson, Shualmon, Boz, cuja mãe foi Aud, que teve por mãe Ruth, Yaushai, e o rei Daon, seguir a Daon. Os descendentes foram Shualmon, cuja mãe tinha sido mulher de Uria, Roeboam, Abi e Ossa, Yahushuafat, Yauram, Uzia, Yautam, Azos, Kozokia, Menashe, Amon, Yausaiá e Econias e seus irmãos, que nasceram quando os Yahudins foram deportados para Babel. Depois desse exílio, a linha de descendência continuou sucessivamente com Yeconias, Sheatiu, Zerubabu, Abiúde, Uliaquim, Ozor, Zadok, Yaquim, Ouiud, Ozor, Maniar, Yahukaf e, por fim, Yahuzaf, pai de Maroem, mãe de Yahushua, Mauroem, mãe de Yahushua, Homer Hoshihai. São 14 gerações desde Abraham até o rei Daon, 14 desde o tempo do rei Daon até o exílio de Babel, e 14 do exílio até Homer Hoshihai, o nascimento de Yahushua Homer Hoshihai. Eis que se passou antes do nascimento de Yahushua Homer Hoshihai. Mauroem, sua mãe, estava desposada de Ahuzaf, mas, embora fosse ainda jovem, ficou grávida pelo poder de Houkodshua, Ruha, o Espírito Santo. Então Yahuzaf, seu esposo, homem de princípios, decidiu por termo a promessa de casamento, querendo, porém, fazê-lo de tal modo que ela não ficasse com má fama entre o povo.
Estando ele a pensar no caso, teve um sonho no qual via um anjo de pé ao seu lado, dizendo-lhe: Yalhuzaf, filho de Daond, não tenhas medo de aceitar Maoroen como tua mulher. A criança que ela traz no ventre foi fruto de Hu-Han-Ho, Kodshua, o Espírito Santo, o Rim. Ela terá um filho, a quem porás o Xuan, nome de Yalhushua. Yalhushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim se cumpriu a mensagem de Ul, através dos seus profetas. Uma jovem conceberá, dará à luz um filho, e ser-lhe-á posto o Xuan, de Imanu-Ul. Imanu-Ul quer dizer, Ul está conosco. Quando acordou, Yahuzaf fez o que o anjo de Yalhushua lhe mandara. Tem uma nota aqui, eu vou ler. No manuscrito Sírios Zayânticos, da versão siríaca antiga, consta que Yalhuzaf gerou a Yalhushua. No Diálogos de Timóteo et Aquilai também consta que Yalhuzaf o gerou. Além disto, na grande maioria dos manuscritos mais antigos, antes da sua versão grega, Manialro termina aqui. Continuando. Voltando aqui. Quando acordou, Yalhuzaf fez ao que o anjo de Yalhu lhe mandara, e levou Maoroen para casa como sua mulher. Mas ela permaneceu sem ter relações com seu esposo até nasceu seu filho. Yalhuzaf pôs-lhe o nome, o Xuan, de Yalhushua, Ushua. Manialro 2. Yalhushua nasceu na cidade de Beit Lehem, na Yalhudá, durante o reinado de Herodes. Por aqueles dias chegaram a Yalshualim, vindos de terras do Oriente, uns homens sábios que consultavam as Cocavim, estrelas, e que inquiriram: onde está o rei dos Yalhudins, que acaba de nascer? Pois vimos a sua Cocav, estrela, lá no Oriente, e viemos para adorá-lo. O rei Herodes ficou muito preocupado ao ouvir isto, e toda a cidade de Yalshualim também. Então o rei mandou reunir os sacerdotes de Yalhudins e os mestres da lei e perguntou-lhes onde havia de nascer Homer-Shihai, o Messias. Em Beit Lehem. Respondeu-lhe, pois, o profeta Miquha escreveu o seguinte: tu, Beit Lehem, na terra de Yalhudá, não és nenhuma terra insignificante entre as de Yalhudá, porque sairá de ti um apacentador para conduzir o meu povo de Yalchoru. Então Herodes enviou um recado secreto àqueles sábios do Oriente, pedindo que lhe fossem falar, e soube pela boca deles a altura exata
em que tinha visto a Cocavim, estrela, pela primeira vez. Então a Beit Lehem e procurem bem por esse menino. Quando o encontrarem, venham dizer-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Terminado o encontro, os sábios retornaram o caminho, e a Cocavim, estrela que tinha visto no oriente, ia diante deles, parando sobre o lugar em que estava o menino. Ao tornar, vendo a Cocavim, estrela, a alegria deles foi grande. Entrando na casa onde estava o bebê, de Mauroém, sua mãe, inclinaram-se diante dele em adoração, e em seguida ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Todavia, quando regressaram à sua terra, não passaram por Yauchoaleim para informar a Herodes, visto que Yalro os avisara, por meio de um sonho, de que deveriam voltar por outro caminho, a fuga para o Egito. Depois de terem partido, o anjo de Yalro avisou a Yalruzaf em sonhos: levanta-te e foge para o Egito, com o menino e sua mãe, e fica por lá até eu dizer que voltes, pois o rei Herodes vai procurar matá-lo. Naquela mesma noite, Yalruzaf partiu para o Egito com Mauroém e o menino, e lá ficou até a morte do rei Herodes. Assim se cumprindo as palavras do profeta: chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o tinham enganado. Mandou então soldados a Beit Lehem, com ordem para matar todas as crianças de até 2 anos de idade, tanto na cidade como nos arredores, visto haver 2 anos que os sábios tinham dito que a Cocaz, estrela, lhes aparecera pela primeira vez. Este ato deu cumprimento à profecia de Irmiarro. Gritos de aflição vêm de Roema, um choro sem fim. Roca, o inconsolável, lamenta seus filhos, porque estão mortos. O regresso a Galileia, Hagali. Quando Herodes morreu, o anjo de Yalro apareceu. Tem uma nota aqui: o anjo de Yalro era o próprio Messias, Micaú. A partir da sua vinda em carne, o anjo passou a ser o arcanjo Gaboru. Céu de novo em sonhos. Continuando lá aquela leitura, né? Quando Herodes morreu, o anjo de Yalro apareceu de novo em sonhos a Yalruzaf, no Egito, em sonho, dizendo: levanta-te e leva outra vez o menino e por sua mãe a Yalchoru, pois já morreram aqueles que procuravam a morte do menino. Yalruzaf voltou então para Yalchoru com Yalrucho. Pessoal, esses erros, assim, essa repetição de número e alguns nomes, foi devido à conversão que eu fiz do PDF para EPUB, tá? No formato EPUB. Quando eu fiz essa conversão, houve esses erros gráficos aqui, mas esses erros não constam nas escrituras lá no texto original em PDF, tá? Mas pelo caminho assustou-se ao saber que o novo rei era Arquelaus, filho de Herodes.
Contudo, num outro sonho foi avisado de que não se dirigisse para Yalhudá, antes seguisse para Galiléia, Galil, e foi morar entre os deixa eu ver essa pronúncia aqui. Nudzorotdins. Zorodins. Nudzorotdins. Cumpriu-se assim a predição dos profetas acerca do Homer Hushai, Messias. Chamar-se-á Nudzorotdins. O ramo, significa o ramo. No Aniarro 3. Yalhurana, o imersor, prepara o caminho. Enquanto viviam entre que complicou esse nome aqui, Nudzorotidins, os nazarenos, né? Yalhurana, o imersor, começou pregando no deserto de Yalhudá. Arrependam-se, o reino que vem dos Shua ou Maial está próximo. O reino que vem dos Shua ou Maial, céus, está próximo. Já o profeta Yahushuayahu tinha anunciado este trabalho de Yalhurana. Um brado houve num deserto: preparem um caminho para Yalhu, endireite os caminhos por onde ele há de andar. O vestiário de Yalhurana era feito de pelo de camelo e usava também um cinto de couro. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Gente de Yalsholim e de todo o vale de Yardayan, até de todas as partes de Yalhudá, vinham ao deserto para ouvi-lo pregar. Apartavam-se dos seus pecados. E Yalhurana imergia-os no rio de Yardayan. Mas, ao ver muitos farsins, tzadikim, que queriam também ser imersos, avisava-os: vocês são como serpentes. Quem vos disse que podiam escapar da ira futura de Ur? Antes de serem imersos, têm de provar que abandonaram o pecado, praticando obras que mostrem arrependimento. Não tentem escapar pensando que estão em segurança por serem Yalhudins, descendentes de Abraham. Isso nada prova. Yalhu pode até transformar essas pedras em filhos de Abraham. E agora mesmo o machado do julgamento de Ur está erguido para derrubar pela raiz as árvores que não dão fruto, serão derrubadas e queimadas. Eu imerjo com água quem se arrepende, mas vem aí outro muito maior do que eu, tão grande que não sou digno de levar os sapatos. Ele vai imergir-vos no fogo de Rokolshua-Ruha, o Santo Espírito. Separará a palha do grão, queimará a palha com fogo que jamais se apaga, e arrecadará o grão. A imersão de Yahushua, capítulo 13 e 14, né? Yahushua veio da Galiléia, Hagali, e foi até o rio Yardaia, para que Yalhurana aí o emergisse. Yalhurana, contudo, não queria vê-lo, não queria fazê-lo. Não está certo.
Eu é que preciso ser imerso por ti. Aceita de teres de mim emergir, porque convém que eu faça tudo o que a justiça de Ur manda. Yahushua disse Yahushua. Então Yahuana emergiu. Depois da sua imersão, logo que Yahushua saiu das águas, o Shuá ou Maial, céus abriram-se-lhe e viu. Deixa eu ver a continuação aqui onde está. E viu o Ruha-Rim, o Rim em espírito onipresente, descendo como uma pomba. E uma voz do céu disse: Este é o meu Rabor, filho único, em quem tenho grande prazer. Deixa eu ver essa nota aqui. Os nazarenos formavam uma seita nas terras de Zabulon. Yahushuayahu 9, versículo 1. E eram como os essênios. Onde a ordem social ficava acima dos interesses pessoais. Quanto à cidade de Nazaré, esta nunca existiu. Somente bem mais tarde renomearam um pequeno povoado com este nome para justificar erros de traduções. Bom, continuando aqui. Esse é o meu Rabor, filho único, em quem tenho grande prazer. Maniahu 4. Yahushua é tentado. Depois disso, Yahushua foi levado pelo Ruha-Rim, o Rim em espírito onipresente, ao deserto para ir ser tentado por Ra-Satã. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu, por fim sentiu fome. Então o tentador instigou-o a arranjar alimento, dizendo: Se és Rabor de Yahu, transforma estas pedras em pão. Yahushua respondeu-lhe: Não, porque as Kautavs, estrelas, dizem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Ur. Depois Ra-Satã levou a Yahushua para o telhado do templo. Salta e prova que és Rabor, filho de Yahu. Porque a Tanakh afirma: Yahu dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Eles te susterão com suas mãos, para que não tropeces nas pedras do caminho. Yahushua retorquiu-lhe: Mas a Tanakh também diz: Não devem provocar Ur, vosso Criador. Por fim, Ra-Satã levou-o a um local muito alto, mostrou-lhe as terras do mundo e toda a sua riqueza. Tudo isto te darei, se te ajoelhares e me adorares. Vai-te, Ra-Satã, as Tanakh manda, adorarás a Yahu, teu Criador. Só ele prestareis culto. Então Ra-Satã foi-se embora, e os anjos vieram e serviram a Yahushua. Quando Yahushua soube que Yahuana tinha sido preso, saiu de Yahudá e voltou para casa entre os Naduzrotins, na Galileia, Hagalil. Cedo, porém, se mudou para Kefarnaum, junto ao mar da Galileia, Hagalil.
perto de Zabulon, Neftali. Assim se cumpriu a profecia de Yahushua, a terra de Zabulon, de Neftali, junto ao mar, além de Yardaia, na Galiléia, Hagalil, onde vivem os gentiles. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz que brilhará sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte. Dali em diante, Yahushua começou a pregar: abandonem o pecado, volte-se para Yahu, pois o reino que vem do Shual Maial está próximo. Shuan ou Maial está próximo, a chamada dos primeiros discípulos. 18 e 19. Certo dia, caminhando ao longo da praia do mar da Galiléia, Hagalil, Yahushua viu dois irmãos, Shamiú, também chamado Cafos, e Andor-U, que num barco pescavam com uma rede, pois eram pescadores por ofício. Então os chamou: venham comigo e eu vos mostrarei como ser pescadores de pessoas. No mesmo momento deixaram as redes para segui-lo. Um pouco mais adiante na praia viu outros dois irmãos, Yahu-Caf e Yahu-Hana, sentados num barco a remendar as redes, em companhia de Zebedeu, seu pai. Também chamou estes para o seguirem. Logo pararam com o trabalho e, deixando o pai, foram com Yahushua. Yahushua cura os enfermos. Andava por toda a Galiléia, Hagalil, ensinando a sua glória. Foi vista vindo sobre Homer Hushihai, como faz uma pomba ao descer. Nas escrituras, gentios são os descendentes das 10 tribos. Casa de Yalshorum, Maniarro 10, versículo 6. Aqui citou-se Yalshoyahu 9:1. Continuando aqui. Nas sinagogas de Yalhudins e pregando por toda parte as boas novas sobre o reino que vem do Shuan ou Maial, céus. Ao mesmo tempo curava todos os que tinham males e enfermidades. A fama dos seus milagres espalhou-se para lá dos limites da Galiléia, Hagalil, de tal modo que em breve começará a aparecer muitos enfermos em busca de cura, vindo mesmo das regiões tão distantes como a Síria. Qualquer que fosse a doença ou padecimento, e mesmo os possessos dos demônios, os loucos, os paralíticos, e a todos curavam. Multidões enormes seguiam para onde quer que fosse gente da Galiléia, Hagalil, das 10 cidades de Al-Sholem, de toda Yahudá, até do outro lado do Yardan, Irdaia. Maniarro 5. Um dia, enquanto as multidões se reuniam, subiu na encosta do monte com os discípulos, sentou-se e começou a ensinar-lhes estas coisas. Como ser feliz. Bem-aventurados os que, no seu espírito, são como pobres. Dizia-lhes, porque a eles é dado o reino que vem do Shuan ou Maial. Bem-aventurados os que se lamentam, porque serão consolados. Bem-aventurados os bondosos e modestos, porque o vasto mundo lhes pertence. Bem-aventurados os que anseiam pela justiça, porque de certo a alcançarão.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque a eles será mostrada a misericórdia. Bem-aventurados aqueles cujo coração é puro, porque verão Yahweh. Bem-aventurados aqueles que se esforçam pela paz, porque serão chamados filhos de Ur. Bem-aventurados os que são perseguidos por cumprirem a vontade de Ur, pois é deles o reino que vem do Shual ou Maial. Quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores, felizes serão vocês por isso. Alegrem-se com isso. Sim, alegrem-se, porque vos espera lá do céu uma enorme recompensa. Lembre-se de que também os profetas de antigamente foram perseguidos. Sal e luz. Vocês é o sal da terra. Se o sal perdeu seu sabor, como o recuperará? Será lançado fora, espezinhado como coisa sem valor? Vocês é a luz do mundo. Uma cidade construída no topo de um monte. Todas as pessoas que a vê não se acende um candeeiro para pôr dentro do armário. Não ocultem a vossa luz. Deixem que ela brilhe diante de todos. Que as vossas boas obras brilhem também para serem vistas por todos. De tal maneira que louvem ao vosso Yahweh Abi celestial. Não julguem erradamente a razão da minha vinda. Não vim para acabar com as leis dadas a Merushua, ou com os avisos dos profetas. Vim antes para cumpri-los e realizar. Digo-vos que nem uma letra ou um acento da Torá desaparecerá até que céu e terra acabem. Boas novas do Evangelho e ao Ruxo, a terra dos gentios. Portanto, se alguém quebrar o menor mandamento que seja e ensinar outros a fazerem o mesmo, esse será indigno do reino. Portanto, se alguém quebrar o menor mandamento que seja e ensinar a outros a fazerem o mesmo, esse será indigno do reino que vem do Shuá ou Maial. Mas quem obedecer às leis de U e a ensinar, será grande no reino que vem do Shuá ou Maial. Todavia já vos aviso, a não ser que a vossa obediência a Yahweh seja maior do que a todos os mestres da lei e dos farsins. De outra forma não poderão entrar no reino que vem do Shuam Maial. Assassínio. As leis dadas por Merushua tinham por regra: não matarás, e se cometeres assassínio, serás sujeito a julgamento. Mas agora vos digo que basta o sentimento de ira contra alguém para se cair sob julgamento. Se chamarem estúpido a um amigo, corre o risco de serem levados a tribunal, e se o amaldiçoarem, arrisca-se às chamas do vale do Guerrinom. Portanto, se estiveres diante do altar do templo, a oferecer um sacrifício a Yahweh, e te lembrares de que outra pessoa tem qualquer razão de queixa contra ti, deixa o teu sacrifício sobre o altar. Vai, pede perdão, faz as pazes com ela. Depois volta e oferece o teu sacrifício a Yahweh. Chega depressa a acordo com o teu inimigo antes que seja tarde, e ele te arraste perante um tribunal, e te vejas lançado na cadeia como um devedor.
porque ali ficarás até pagares a última moeda. Adultério. Dadas as leis de Mirushua, diziam: não cometerás adultério. Eu, porém, digo: qualquer que olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, se o teu olho, mesmo que seja o que vê melhor, te leva à cobiça, atira-o e arremessa-o para longe de ti. Melhor é que seja destruída uma parte do teu corpo do que seres lançado todo inteiro no Sheol. E se a tua mão, mesmo que seja aquela com que fazes mais coisas, te leva ao pecado, corta-a, atira-a para longe de ti. É melhor isso do que ires parar no Sheol. Divórcio. Dada Mirushua ordena: se alguém se quiser ver livre da sua esposa, pode divorciar-se dela, entregando-lhe uma simples carta de despedidas. Mas eu vos digo que um homem que se divorciar da sua mulher, a não ser que ela se prostitua, faz com que ela cometa adultério. E quem com ela casar comete adultério também. Juramentos. A lei dada a Mirushua diz mais: não faltarás aos teus juramentos, antes os cumprirá perante a Yahweh, que o juraste. Eu, porém, vos digo: não façam juramentos de espécie alguma. Mesmo dizer pelo céu é já um voto sagrado feito a Yahweh, porque os Shuaom Mayal são a sua habitação. E se disserem pela terra, também isso é um voto sagrado. Portanto, a terra é estrado dos pés. E não jurem por Yahushuoleim, porque Yahushuoleim é a capital do grande Mokhi-Ur, rei. Não jurem nem mesmo pela vossa cabeça, porque... Deixa eu ver a continuação aqui. Porque não podem fazer com que um cabelo fique branco ou preto. Diga-se, pois, simplesmente, sim ou não. O que passar daí vem do maligno. Deixa eu voltar aqui para ler essa nota aqui. Muitos pregam que a lei foi abolida. Isto para não se guardar o quarto mandamento. Mas, no entanto, ignoram esta passagem, onde o próprio Yahushua diz que nada passará. Sheol significa sepultura, uma referência ao esquecimento, ou seja, segunda morte. Aí tem uma referência aqui, Yahushua Yahu 661. Esqueci essa. Salmos 115, versículo 16. Continuando aqui. A lei dada a Mirushua diz: se um homem arrancar um olho a outro, pagará com seu próprio olho. Se um dente for arrancado por uma pancada, arranque-se de igual forma o dente de quem fez tal coisa. Eu, porém, digo: não oponham violência à violência. Se te deram uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se fores levado a tribunal para se tirarem a camisa, dá-lhes também o casaco. Se um soldado te obrigar a carregar-lhe com uma mochila 1 quilômetro, leva a 2 quilômetros. Dá a quem te pedir, não fuja de quem quiser pedir-te emprestado. Ama os teus inimigos.
Foi-vos dito: ama os teus amigos, despreza os teus inimigos. Eu, porém, digo: amem os vossos inimigos, bendiga o que vos maldizem, faça o bem aos que vos odeiam, orem por quem vos perseguem. Assim procederão como verdadeiros filhos do vosso Yahweh, que está no céu. Porque ele faz brilhar o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e manda a chuva cair tanto sobre justos como injustos. Amarem só quem vos ama, de que vale isso? Até os que vivem ímpios o fazem. Se forem amigos só dos vossos amigos, em quem serão diferentes de qualquer outro? Até os descrentes o fazem. Vocês, porém, devem ser perfeitos, como é perfeito o vosso Yahweh no céu. Maniarro 6. Dando aos necessitados. Cuidado! Não pratiquem as boas obras com ostentação, só para serem admirados, porque se o fizerem, perderão a recompensa que o vosso Yahweh do céu vos dá. Quando derem alguma coisa a um pobre, nada de alarde, como fazem os falsos, tocando trombeta nas sinagogas, nas ruas para chamar a atenção para os seus atos de caridade. Digo-vos com toda sinceridade, esses já receberam toda a recompensa que poderiam ter. Mas quando fizerem um favor a alguém, façam-no em segredo. Se dizerem sem dizerem à mão esquerda o que faz a direita. Vosso Yahweh, que conhece todos os segredos, vos recompensará. Oração. Quando orarem, não devem ser como os falsos, que se mostram piedosos, orando publicamente às esquinas das ruas e nas sinagogas, onde todas as pessoas os podem observar. Na verdade, já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, fecha-te em casa e ora secretamente ao teu Yahweh. E ele, que conhece os teus segredos, te dará galardão. Não recitem a mesma oração uma vez e outra, como os pagãos fazem, julgando que as rezas são atendidas pela sua repetição constante. Lembre-se que o vosso Yahweh bem sabe aquilo de que necessitam, ainda antes de lhe pedirem. Devem orar assim: Yahweh nosso, que estás no céu, que o teu santo Shuam seja honrado. Pedimos que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no céu. Dá-nos o pão para o vosso alimento de hoje. Caminhar a segunda milha. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não deixes que caiamos durante a tentação. Não deixes que caiamos durante a tentação, mas livra-nos do mal. Isto te pedimos. O vosso Yahweh celestial vos perdoará se perdoarem aqueles que contra vocês pecam. Mas se não quiserem perdoar-lhes, ele não vos perdoará a vocês. Jejum. Quando jejuarem, não façam publicamente como os falsos, que procuram parecer abatidos, para despertar admiração. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que receberão. Mas apresentem-se o melhor possível, de tal modo que ninguém desconfie de que não ingeriram alimentos, sabendo apenas o vosso Pai, o vosso Yahweh, que conhece todos os segredos. Ele vos recompensará. Tesouros no céu.
Não arrecadem os vossos lucros aqui na terra, onde podem consumir-se ou ser roubados. Entesourem assim no céu, onde nunca perdem o valor e estão a salvo dos ladrões. Se os vossos lucros estiverem no céu, aí também estará o vosso coração. Se o teu olho for puro, a tua vida será limpa. Mas se teu olhar for mau, viverás em trevas. E como essas trevas podem ser profundas? Não se pode servir dois patrões, Yahweh e o dinheiro, porque ao desprezar um, acaba por se preferir o outro. Não se preocupem, portanto, aconselho-vos que não se preocupem com as coisas desta vida, como que hão de comer, beber, ter dinheiro e roupa. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhem os passarinhos. Não se preocupam com o alimento, não precisam semear, nem colher ou armazenar comida, pois o vosso Yahweh celestial é quem os sustenta. E para ele vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? E para que se preocuparem com o vestuário? Olhem os lírios do campo, que não se tem cuidado com isso. E contudo, nem mesmo o rei Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu tão belamente como eles. E se algo cuida assim das flores que hoje nascem, amanhã já não existem, não cuidará porventura de vocês, gente de pouca fé. Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir, para que serem como os incrédulos. Mas o vosso Yahweh celestial sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao reino e à sua justiça, e algo cuidará do vosso futuro. Não se preocupem com o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Manial 7. Julgar os outros. Não julguem os outros, se não querem que Yahweh vos julgue da mesma maneira. Porque a maneira como julgarem e a medida que usarem serão usadas para convosco. E por que é que te has de preocupar com uma palha no olho do vizinho quando tens uma tábua no teu próprio olho? Como poderias dizer, amigo, deixa-me ajudar-te a tirar essa palha do teu olho, quando afinal tu mesmo tem uma trave no teu? Isso é hipocrisia. Liberta-te primeiro do que tens na vista, depois então poderás ver para ajudar o teu irmão. Não dê aos cães as coisas santas. Eles poderão virar-se contra você. Não deitem pérolas aos porcos, porque as desprezarão, pisando-as. Peça, procure, bata. Peçam e receberão o que pedirem. Procurem e hão de achar. Batam que a porta há de se abrir. Aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Se baterem, a porta abrir-se-á. Se uma criança pedir um pão ao pai, receberá uma pedra? Se pedir um peixe, receberá uma cobra? Claro que não. E se vocês que são pecadores sabem dar coisas boas aos vossos filhos, porventura não dará muito mais o vosso Yahweh do céu coisas boas a quem lhes pedir? Façam aos outros o que querem que vos façam. Ao fim e ao cabo, é isso o que ensinam a lei e os profetas. 2 portas. Só pela porta estreita se pode entrar no reino. A via para o Sheol é larga e a sua porta é ampla, bastante para todas as multidões escolherem esse caminho fácil.
Mas a porta da vida é pequena, o seu caminho é estreito e poucos a encontram, a árvore e os seus frutos. Cuidado com os falsos mestres que se disfarçam de ovelhas mansas, mas que afinal são lobos, que o que querem é devorar-vos. Assim como vocês conhecem uma árvore pelos seus frutos, assim também poderão descobrir esses falsos mestres pelo seu procedimento. De certo, não vão colher uvas de um espinheiro, nem figos dos cardos. As qualidades de árvores frutíferas conhecem-se pelos seus frutos. Uma espécie boa não dá fruta que não sirva para comer. E numa árvore que dá maus frutos, não se vai colher boa fruta. E as árvores que têm um fruto impróprio para comer acabam por ser cortadas e lançadas no fogo. Sim, uma árvore é conhecida pela qualidade de fruto que dá. Nem todos os que falam como se fosse gente religiosa são verdadeiramente. Eles podem chamar-me Mouki-Hiul, rei, mas nem por isso entrarão no reino. Porque o que importa é saber se obedecem ao meu Yahuwah do céu ou não. No dia do juízo muitos me dirão: Mauro-Rei, fizemos em teu Xuan nome pregações inspiradas, servimos-nos do teu Xuan para expulsar demônios, para operar muitos outros milagres. Mas responderei: nunca vos conheci. Vão-se embora, porque não seguem a lei ao fazerem tais obras. A casa sobre a rocha. Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios. Como o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida, pode a chuva cair em porção, podem vir enchentes, os ventos tempestuosos embater na casa, que ela não desabará, porque se encontra edificada sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e as despreza é insensato, como aquele que constrói sua casa sobre a areia, pois quando vierem as chuvas, as enchentes, quando a ventania se abater sobre a casa, esta desabará inteiramente. As multidões ficavam pasmadas com os ensinamentos de Yahushua, visto que os transmitia como alguém que tinha grande autoridade e não como os dirigentes Yahudins. Aí tem uma nota aqui. Nos originais temos iniquidade, que significa não guarda a lei ou vivem sem lei. Portanto, se fizerem tudo isto, não foi com o poder de Yahushua, mesmo sendo usado o seu nome. Manialro 8. Grandes multidões seguiam Yahushua. Yahushua, enquanto descia a encosta do monte, um leproso se aproximou e ajoelhou-se diante dele em adoração. Pediu o leproso: se quiseres, pode curar-me. Yahushua tocou no homem: quero, fica curado. E logo a lepra desapareceu. Yahushua disse-lhe então: não pares para falar com quem for. Vai já ter com o sacerdote para que te examine e leva contigo a oferta exigida pela lei dada a Merushua para os leprosos que se curam em testemunho público. A fé do oficial romano. Quando Yahushua chegou a Kefar Nalcohen, apareceu um oficial do exército romano que lhe pediu muito que fosse à sua casa e lhe curasse um rapaz
seu criado, que se encontrava na cama, paralítico e cheio de dores. Está bem, irei curá-lo. Mas o oficial disse: Mauro Ré, não mereço que entres na minha casa, mesmo sem saíres daqui. Se disseres, cura-te, o meu criado ficará bom. Eu sei, porque eu também recebo ordens dos meus superiores e mando nos meus soldados. Digo a este, vai e ele vai, e aquele vem e ele vem, e ao meu criado, faz isso ou aquilo e ele faz. E Yahushua, muito impressionado, voltou-se para os que o seguiam e disse: ainda nem toda a terra de Yaoshuru vi fé assim. E digo-vos que muitos não Yahudins, como este, virão de todas as partes do mundo, sentar-se-ão no reino que vem do Ishual Maial, como Abraham, Yahutizak e Yahukaf. Enquanto que muitos Yahshurulitas, para quem, aliás, o reino foi preparado, serão lançados fora em trevas, haverá choros e lamentos de desespero. E voltando-se para o oficial romano, vai para casa, aquilo que tinhas tanta fé já se realizou. O rapaz ficou curado naquela mesma hora. E Yahushua cura muitos. Quando chegou à casa de Cafos, a sogra deste estava na cama, cheia de febre, mas ao tocar-lhe a mão a febre desapareceu e ela levantou-se e preparou-lhes uma refeição. Naquela tarde trouxeram a Yahushua várias pessoas dominadas pelos demônios. Bastava ele dizer uma palavra para todos os demônios fugirem, e os doentes ficavam curados. Assim se cumpriu a profecia de Yahushua Yahu. Yahushua Yahu. Ele levou as nossas enfermidades e carregou com as nossas carregou com as nossas doenças o custo de ser discípulo. Quando Yahushua reparou que a multidão engrossava, mandou os discípulos que se preparassem para atravessar para a outra margem do lago. Nesse momento, um dos mestres da lei, Yahudins, disse-lhe: Mauroé, estou pronto a seguir-te para onde quer que fores. As raposas têm tocas, as aves têm ninhos. Eu, porém, Rabor, homem, filho do homem, não possuo lar próprio, nem local onde repousar a cabeça. Outros dos seus seguidores disse: Yahu, deixa primeiro enterrar meu pai. Segue-me já os mortos de espírito que cuidem dos seus mortos. Deixa eu ler agora essa nota aqui. Segue-me já. Aliás, a passagem paralela de Lucas 7, de 1 a 10, nos diz que o oficial romano não foi pessoalmente. Aqui temos uma metonímia, isto é, uma figura de linguagem onde o conceito presença se faz com ou sem a presença física mesmo. É metonímia. Olha só que interessante, né? Vamos continuar aqui. Filho de Ada. Tem outra nota aqui pequena. Vamos continuar. Yahushua acalma a tempestade. Depois entrou num barco e começou a atravessar o lago com os seus discípulos. De repente levantou-se uma tempestade com ondas mais altas do que o barco. Mas Yahushua dormia. Os discípulos trataram de acordá-lo. Mauro, salve-nos, que vamos ao fundo. Homens de pouca fé, por que têm assim tanto medo?
Levantando-se, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade abrandou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram pasmos, cheios de temor, perguntando uns aos outros: que é este a quem o próprio vento e mar obedecem? A cura dos endemoniados. Chegados ao outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 indivíduos dominados pelos demônios foram ao seu encontro. Viviam num cemitério e eram tão perigosos que ninguém podia passar por ali. Começaram a gritar: que queres tu de nós, Rabor de Ial? Não tens direito de nos atormentar ainda. A certa distância andava uma vara de porcos a pastar, e os demônios pediram: se nos vais expulsar, manda-nos para aquela vara de porcos. Está bem, vão. Eles saíram daqueles homens e entraram nos porcos. E a vara inteira caiu por um despenhadeiro abaixo, afogando-se na água. Os porqueiros, e fugiram para a cidade mais próxima, contando o sucedido, e todas as pessoas veio ver quem era Yahushua, chegando a pedir-lhe que fosse embora de sua terra e os deixasse em paz. Manialro 9. Yahushua cura o paralítico. Depois de Yahushua, colocou-se num barco e atravessou ao lago para Kefarnaum, que era a sua cidade. Logo alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Yahushua reparou na fé deles, disse ao doente: coragem, filho, porque já perdoei os teus pecados. Que ofensa, Yahweh! Esse homem, como é? É como se considerasse o próprio Yahweh, murmuravam entre si alguns sacerdotes. Yahushua soube o que eles pensavam. Por que são tão ruins os vossos pensamentos? Que é mais fácil dizer os teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, eu, Rabor, homem, vou provar que tenho autoridade aqui na terra para perdoar pecados. E, voltando-se para o rapaz paralítico, disse-lhe: levanta-te, enrola tua esteira e vai para casa pelo teu pé. Este levantou-se e foi para casa. Um clamor de espanto percorreu a multidão quando viu isso acontecer e louvaram Yahweh por ter dado tal autoridade aos homens. A chamada de Maniarro. Yahushua, a descer a estrada quando se dirigiu a um cobrador de impostos, Maniarro, sentado num balcão de cobrança, segue-me, sê meu discípulo. E logo Manialro, abandonando imediatamente o seu posto, o acompanhou. Mais tarde estava os Gadarenos, ou Gerasenos, não eram judaicos, portanto nada estranho criarem porcos. Não, isso aqui é uma nota, né? Deixa eu ler aqui. Até os demônios o reconhecem como filho de Yahweh, e ainda hoje teimam em ignorar tal fato. 1 João 2:2, 2:22, 2 João 1:7, conferir Tiago 2:19. Ou 1 Yohana, né? 2 Yohana e Yahukaf. Deixa eu ver aqui essa nota. Os Gadarenos ou Gerazenos não eram judaicos.
por isso que eles criavam porcos. Mas, no entanto, nos relatos paralelos, disse... Não entendi bem aqui. Disse um endemoniado. Anota aí. Ok, vamos lá. Yahushua, com seus discípulos, a comer em casa de Manial. Sentaram-se também bom número de pessoas conhecidas como escrupulosos, como convidados. Os farcins ficaram chocados com aquilo, porque se junta o vosso Maoroé com gente desta laia? Perguntaram eles aos discípulos. E Yahushua sabia que os ouvira. Respondeu: porque não são os que têm saúde que precisam de médico, são os doentes. Tende a aprender o que significa esta passagem da Tanakh. Mais do que os vossos sacrifícios, quero provas da vossa bondade. Eu vim a este mundo para chamar os pecadores, para que se voltem para Yahweh. Não vim para os que já se consideram a si próprios bons. Yahushua é interrogado sobre o jejum. Um dia os discípulos de Yahuana, o imessor, foram ter com Yahushua. Por que é que os teus discípulos não jejuam como nós e como fazem também os farcins? Yahushua respondeu: acham que os convidados do noivo devem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Contudo virá o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então jejuarão. E quem remendaria roupa velha com um pano que ainda não encolheu? O remendo rasgaria a roupa e o buraco ficaria pior ainda. Ou quem guardaria vinho novo em barris velhos? Estes rebentariam com a pressão. O vinho entornar-se-ia e os barris ficariam estragados. Para guardar vinho novo só se utilizam barris novos. Assim ambos se conservam, uma menina morta e uma mulher doente. Enquanto falava desse modo, o dirigente da sinagoga local aproximou-se e adorou. A minha filha acaba de morrer, mas tu tens poder para viver, para fazendo viver de novo. Basta que lhe venha e toques nela. Quando Yahushua e os seus discípulos iam ao caminho da casa do dirigente, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma perda de sangue interna. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhes nas franjas do manto, pois pensava: basta eu tocar-lhe para ficar curada. E Yahushua voltou-se e disse à mulher: filha, vai tudo bem, a tua fé te curou. E a mulher ficou boa partindo daquele momento. Quando chegou à casa de Maoroé, da sinagoga, e viu a multidão agitada, ouviu a música do funeral, mandou: saiam todos lá para fora, porque a menina não está morta, dorme apenas. Mas riram dele. Por fim, quando aquelas pessoas saíram, Yahushua entrou no aposento onde a menina estava deitada e pegou-lhe na mão. Logo ela se levantou em perfeita saúde. A notícia desse sinal correu toda a região. Yahushua cura cegos e mudos. Yahushua, saindo da casa da menina, quando 2 cegos se puseram a segui-lo, gritando: ó Rabó, filho de Daud, tem piedade de nós. E entraram na casa onde ele ficava, até que Yahushua lhes perguntou: creem que vos posso de novo vos posso dar de novo a vista?
Sim, Mauro-ré, cremos. Então, pousando a mão sobre os seus olhos, Yahushua disse: assim será, pela fé de vocês, deram provas. E logo recuperaram a vista. Yahushua, no entanto, recomendou-lhes rigorosamente que não contassem o caso a ninguém, mas eles espalharam sua fama por toda a região. Deixando aquele lugar, encontrou um mudo, que o era por ser possuído por um demônio. E Yahushua expulsou o demônio, e logo o homem pôde falar. Como a multidão ficou maravilhada, nunca em Al-Shuru vimos coisas assim. Mas os fascins diziam: se consegue expulsar demônios, é porque um demônio o possui. Esta está, pois, dominado por Hassatan, o rei dos demônios. Os trabalhadores são poucos. E Yahushua andava por todas as cidades e aldeias da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino. Onde quer que ia, curava toda a casta de enfermidades. E sentiam uma grande pena das multidões que apareciam com problemas enormes, sem saberem o que fazer, nem onde procurar auxílio. Eram como ovelhas sem apacentador. A seara é tão grande e tão poucos os trabalhadores, disse aos discípulos. Orem a Urim e peçam-lhe que chame mais trabalhadores para as suas searas. Pessoal, eu vou ler de 10 em 10 capítulos, então esse é o último capítulo que eu vou ler nessa primeira parte, ok? Manialvo 10. Yahushua envia 12 discípulos. Chamando os 12 discípulos para junto de si, Yahushua deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos maus e curar toda espécie de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 emissários. Chame-o, também chamado Cafos, Ando-o, irmão de Cafos, Yalrucaf, filho de Zebedeu, Yalruhana, filho de Yalrucaf, irmão de Yalrucaf, aliás, Felipe, Bartolomeu, Toma, Manialvo, cobrador de impostos, Yalrucaf, filho de Alfeu, Yalrudá, Chame-o cananeu, e Yaldas, Isqueriote, que acabou por o trair. Yahushua enviou-os com as seguintes instruções: não vão às nações, nem aos Choronim, nem aos Choronim, mas só a casa de Al-Shoru, as ovelhas perdidas de Ur. Vão, anunciem-lhes que o reino vem. 2 Shuan Mayal está próximo. Curem os doentes, deem vida aos mortos, curem os leprosos, expulsem os demônios. Dê generosamente, tal como generosamente receberam. Não levem dinheiro convosco, não levem sacos de viagem com mudas de roupa e calçado, nem sequer um bordão. Quem, pois, deve alimentar-vos e cuidar de vocês é aqueles a quem ajudarem. Sempre que entrarem numa cidade ou aldeia, procurem um homem piedoso e fiquem na sua casa até partirem para a cidade seguinte. Quando pedirem licença para ficar, sejam humildes. Se de fato for um lar onde se respeite Yahweh, deem-lhe a vossa bênção. Se não for, não a deem. Desculpem. Em qualquer cidade ou casa que não vos receber, sacudam dos pés o pó daquele lugar.
Quando se retirarem, certamente que as cidades ímpias de Sedoma e Amorá estão em situação melhor do que elas no dia do juízo. Envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam cautelosos como as serpentes e simples como pombas. Mas fiquem sabendo que hão de ser presos, julgados e açoitados nas sinagogas. Sim, julgados diante de governadores e reis por minha causa. Terão então ocasião de falar de mim, de dar o vosso testemunho perante o mundo. Quando forem presos, não se preocupem com o que hão de dizer no vosso julgamento, porque vos serão inspiradas palavras certas, no momento certo, pois não serão vocês quem falará, mas Yahweh celestial, vosso Pai, em espírito, Ruha, falará pela vossa boca. Um irmão entregará outro irmão à morte, os pais trairão seus próprios filhos, filhos levantar-se-ão contra os pais e os farão morrer. Todos vos odiarão por causa do meu Shuan. Nas versões, tem uma nota aqui, né? Nas versões paganizadas, lemos gentios, o que contradiz os versículos seguintes. Continuando aqui o texto, né? Nome. Mas aqueles que resistirem até o fim serão salvos. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para a seguinte. Eu, Rabor, homem, voltarei antes de terem passado por todas as cidades da casa de Yalchoru. O aluno não é mais do que o seu Maororé, nem o trabalhador estão acima do capataz. O aluno tem o mesmo destino que o seu professor, e o empregado o mesmo que o patrão. Se a mim, sou dono da casa, me chamam Hassatan, quanto mais não o farão vocês. Não farão a vocês, mas não tenham medo de quem vos ameaça, pois nada há encoberto que não venha a revelar-se, nem há nada de escondido que não venha sendo conhecido. O que agora vos digo só a vocês, gritem no às claras quando amanhecer, o que vos segredo aos ouvidos, gritem dos terraços. Não receiem quem mais não pode fazer do que matar-vos o corpo, sem poder atingir a vossa vida. Só Yahweh devem temer, que pode lançar no Sheol tanto a vida como o corpo. Nenhum pardal que vale menos que uma pequena moeda poderá cair ao chão sem que o vosso Yahweh o saiba. Os próprios cabelos da vossa cabeça estão contados, portanto não se preocupem. Para ele, vocês valem mais do que muitos pardais juntos. Se alguém me reconhecer diante de todos como seu Ur, eu o reconhecerei com diante do meu Yahweh no céu. Mas se alguém me negar publicamente, eu negarei publicamente diante do meu Yahweh que está no céu. Não julguem que vim trazer paz à terra, não. Antes vim trazer conflitos. De fato vim para lançar um homem contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Se amarem mais o vosso pai e mãe do que a mim, não merecem ser meus. Se amarem o vosso filho ou vossa filha mais do que a mim, não merecem ser meus. Se recusarem levar a vossa cruz e seguir-me,
não merecem ser meus. Se me agarrarem à vida, se agarrarem à vida, perdê-la-ão. Se perderem por amor de mim, salvá-la-ão. Quem vos receber a mim, que recebe, é a mim que recebe. Quem vos receber, é a mim que recebe. Quem me acolhe, acolhe Yahweh, que me enviou. Se escolherem alguém que vos fale em Shuan de Ul, nome, receberão a mesma recompensa do que ele. Se derem acolhimento a uma pessoa boa e piedosa por causa dessa mesma piedade, receberão recompensa igual a dela. Se alguém der, nem que seja um copo d'água a um desses menores dos meus discípulos, digo-vos que, na verdade, não ficará de modo algum sem recompensa. Ok, pessoal, tá lido aqui os 10 primeiros capítulos do livro de Maniarro, corrompido para Mateus, tá? A gente vai continuar depois do 11 ao 20, ok?